Santo Evangelho segundo o bem-aventurado apóstolo e evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Naquele tempo, um certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser o Pai. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não darás testemunho falso, honra pai e mãe. Ele disse: Tudo isso eu tenho observado desde a juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, distribui o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o assim triste, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviam disseram: Então quem pode salvar-se? Ele respondeu: O que é impossível para os seres humanos, possível é para Deus. Disse o Senhor aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lamparina para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, para que assim ilumine todos da casa. É assim que deve brilhar vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. E eu vos garanto, enquanto não passar o céu e a terra, não passará ou i ou um jota da lei, sem que tudo se cumpra. Quem, pois, violar um desses preceitos, por menor que seja, ensinar aos outros o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem o praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória dos santos Atanásio e Cirilo de Alexandria, dois campeões da fé. Como no primeiro domingo da Grande Quaresma, nós comemoramos o triunfo da ortodoxia, a vitória sobre todas as heresias. Hoje, em menor escala, também pode ser considerado um domingo da ortodoxia, pois esses dois santos combateram inúmeras heresias e nos ensinaram a fé reta. Santo Atanásio, no século IV, participou do primeiro concílio ecumênico em Niceia, onde foi combatido o arianismo, o ensinamento ímpio diário, que sabe que Cristo não era Deus plenamente, era apenas uma criatura de Deus, que tinha algum momento no tempo que Cristo não existia, sendo posteriormente criado por Deus Pai. E Santo Atanásio nos ensinou que não, e hoje todo dia rezamos no credo, que Cristo é a luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, é consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas.
São Cirilo viveu um século após e participou no terceiro concílio ecumênico em Éfeso, em 431. E seu grande adversário foi Nestório, mais uma vez fez ensinamento errôneo sobre a Virgem, Mãe de Deus. Começou a chamá-la não de Theotokos, como era comum no grego, como Mãe de Deus, mas sim como Christotokos, aquela que deu à luz a Cristo, apenas um homem. E São Cirilo falou que não, que deu à luz a Deus, que ela é a verdadeira Mãe de Deus. E outra heresia combatida também por São Cirilo foi o sabelianismo, que negava a Santíssima Trindade, falava que existia só um Deus e que esse Deus tinha várias manifestações, primeiro como Deus Pai, depois esse mesmo Deus se manifestou como Cristo, aí depois quando Cristo ascendeu, esse mesmo Deus se manifestou como Espírito Santo, falando apenas como modalismo, isso, negando a Santíssima Trindade. Por isso esses dois campeões das fés nos ensinaram o reto caminho, a verdade sobre a nossa fé. Mas o que é esse ensinamento sobre a nossa fé, esse conhecimento sobre a doutrina reta, tem efeito em nossas vidas? Escutamos no Evangelho de São Lucas hoje o jovem rico que pergunta a Deus como obter a vida eterna. Esse jovem, ele sabia os mandamentos, sabia perfeitamente a lei judaica, mas faltava uma coisa ainda para ele abrir mão, que era o desprendimento do dinheiro, sua grande paixão a ser vencida. Deus não condena de forma alguma a riqueza, o dinheiro. Temos diversos exemplos, desde no Antigo Testamento, temos Abraão, que são muitas posses, Jó também, que era muito rico, mas com essa riqueza deles, muita responsabilidade. Isso eles fizeram, dedicaram todos os seus pertences para Deus, sabiam que eles não eram donos, eram apenas herdeiros desses bens materiais. No Novo Testamento também temos o nobre José de Arimateia, também um homem muito rico, abastado. O que ele fez junto com as Mirófras? Conseguiu um túmulo novo para Cristo, comprou um ninho de melhor qualidade, aromas, ou seja, deu tudo o que ele tinha melhor para Deus. E isso é o que devemos fazer. Temos também um exemplo da viúva, que deu tudo o que tinha, as suas 2 moedas, para Deus. Isso valeria muito mais que alguém que dava apenas o resto de seu dinheiro. Pois o que Deus quer de nós é que sabemos que devemos dar tudo para Ele, tudo que possamos dar para Ele, em vez de gastarmos com luxo, com coisas superficiais. Essa que tem que ser o nosso parâmetro, não em quantidade, pois não temos esse pensamento legalista de judeus que tem que dar 10%. Cristo fala para dar tudo o que pudermos para Ele. Mas cada um de nós temos uma paixão a ser vencida. No caso, esse jovem era a riqueza. Mas para certas pessoas é o orgulho, para outras pessoas podem ser a luxúria, a impaciência. Isso que essa parábola nos ensina. Queridos irmãos e irmãs, fomos iluminados pela fé verdadeira, pela fé ortodoxa, sabemos o papel da Santíssima Trindade, de Cristo, da Mãe de Deus, na nossa salvação. E que cientes disso, possamos lutar contra esse espinho na carne que todos nós temos, pedindo, colocando nossa esperança sempre em Cristo, em Deus, e sabendo o papel da Mãe de Deus na nossa salvação, sempre pedindo a ela como nossa principal intercessora para que possamos ter a vida eterna. Amém.